Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio que chega. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa, revendo companheiros tão queridos do Ideal Cristão e tendo a oportunidade de assistir à abertura dos trabalhos por jovens, né, na ambientação, na página e na prece. O que é tão bom, né, ver os jovens já inseridos na tarefa, inclusive companheiros de Comerge, que a gente tem o prazer de rever. Quero agradecer o convite e a oportunidade de trabalho, rogando a Jesus que nos abençoe nessa noite, permitindo que sejamos instrumentos do seu amor, que possamos levar ao coração de cada um as suas lições na medida exata da necessidade, né, de todos nós. O tema de hoje é a mansuetude e a humildade de coração. Esse tema está inserido numa passagem do Evangelho que nós vamos destrinchar, né? Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E haverá descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que palavras consoladoras, né? Essa passagem é muito linda. E nós vamos tratar dela de maneira detalhada, iniciando pela primeira observação de Jesus, quando ele toca no assunto relacionado às nossas aflições, à nossa sobrecarga. Ele nos convida: vinde a mim, os que estão aflitos e sobrecarregados. Jesus sabia das nossas dores e sabe. Ele sabia, né, das nossas aflições, das nossas mazelas, do quanto era, naquela época, e é difícil para nós a vivência na terra. E muitos há que defendem que a lágrima é sinal de fraqueza espiritual, e não é. A lágrima é o resultado da nossa dor, porque ainda sentimos, ainda passamos por esse processo de dor, de lágrima, né? Maria chorou no Calvário, diante do sofrimento do seu filho. Pedro lamentou profundamente haver negado Cristo. Paulo, na estrada de Damasco, diante da magnitude de Jesus, chorou copiosamente. Os antigos cristãos, os primitivos, também choraram, né, diante do martírio, da perseguição. O diferencial é que o choro de todos eles era marcado pela fé, pela esperança, né, pela confiança em Deus. E estava afastado daquele sentimento de dor, daquelas lágrimas, estava afastada a revolta, o desespero também, né? Ninguém ali estava num processo de desequilíbrio. Então, as lágrimas são bem-vindas quando elas estão acompanhadas da moderação, do equilíbrio. Elas nos fazem crescer.
Então não precisamos ter vergonha de chorar. Porque somos espíritas e acreditamos na vida eterna, por que não vamos chorar, por exemplo, a perda de um ente querido nesse processo, nessa fase? Porque dói. Por que não chorar? Mas é preciso que confiemos e que trabalhemos esse sentimento num processo de equilíbrio e de engrandecimento do espírito. Tão bom, então, que Jesus tenha falado assim para nós: vinde a mim, vocês que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que bom, que palavras consoladoras estas de Jesus. Mas quais são as nossas dores? Quaisquer delas? É preciso pensar, e são os amigos espirituais que nos convidam a essa reflexão. Há dores que, na verdade, são meramente o fruto do nosso desequilíbrio no modo de agir, no modo de falar. Fazemos, às vezes, tempestades num copo d'água e transformamos circunstâncias, condição que poderíamos tolerar, em efetivamente um sofrimento. É o nosso destempero fabricando dores. Em outras oportunidades, aquilo que chamamos de dor nada mais é do que o resultado no corpo físico da nossa desorganização emocional. Nos desequilibramos de tal modo que nos atingimos a nossa emoção, o nosso psiquismo e o nosso corpo físico, que é um reflexo de tudo isso. É preciso, então, atentar para essa questão de que, às vezes, a dor não é aquela que está planejada para a nossa existência agora, mas é a dor que nós estamos construindo a partir da nossa postura. Não deixa de ser dor. E também há de ser consolada por Jesus. Mas a espiritualidade nos chama a atenção. Prestem atenção. Se a dor que estão sentindo, se a dor que estão lamentando não é um processo somatizado da postura de inconformismo, por exemplo, com as circunstâncias comuns da vida. Então, precisamos prestar atenção nisso. Muitas vezes, o sofrimento está relacionado ao nosso lar. Não é raro isso. A espiritualidade considera que, dentro do nosso ambiente doméstico, se situa o processo de aprendizado maior, de burilamento do nosso espírito, e então nos tornamos, muitas vezes, companheiros numa árdua caminhada, ali bem próximo, com situações difíceis de vida. E isso nada mais é do que o crescimento indispensável. Nós precisamos... Está dando para ouvir, gente? Às vezes eu sinto que o microfone está saindo um pouquinho. Está dando? Que ótimo. Em Jesus, no lar, nós temos uma passagem muito interessante em que Simão Pedro, lamuria, se queixa da atitude de parentes, de entes queridos. E ele se queixa, diante dos companheiros, diante de Jesus, que um tio simplesmente o chama o acusa de haver dilapidado o patrimônio da família, enquanto um primo tenta, inclusive, esbofeteá-lo na via pública. E ele se queixa com essa atitude, acusa os parentes. E Jesus pergunta a ele: o que fizeste, Pedro? E ele disse: eu dei, obviamente, o troco, nas palavras aqui, trocadas em miúdos. Eu disse que o meu tio na verdade, um sovina. E que meu primo é muito mentiroso, é um mentiroso quanto mais. E disse isso para todos ouvirem. E não me arrependo. Jesus, então, disse a Pedro: o que faz um carpinteiro na construção de uma casa?
Ele trabalha. E do que ele precisa para esse trabalho? De ferramentas, diz Pedro. Pois é, Pedro. Na construção da nossa casa íntima, nós precisamos também de ferramentas. E Deus nos dá essas ferramentas, que nada mais são do que os nossos familiares queridos. São o nosso serrote, o nosso martelo. Precisamos dessa ferramenta. Enquanto o carpinteiro trabalha do lado de fora construindo a casa, material, nós trabalhamos aqui dentro, com as ferramentas que Deus nos dá, burilando e trabalhando o nosso campo íntimo, a nossa casa íntima. Né? E sem essas ferramentas, nós vamos ter muita dificuldade de construir a nossa casa íntima. Precisamos agarrar essas ferramentas, utilizá-las efetivamente, porque elas são grandiosas. Né? Haroldo Dutra, em uma das suas palestras brilhantes, nos fala que os nossos entes queridos são também nosso personal trainer. Que nós temos personal trainer para cada virtude que a gente precisa trabalhar. Então, é aquele personal que, em vez de trabalhar o nosso músculo, as nossas pernas, os nossos braços, vão trabalhar a nossa humildade, vão testar a nossa paciência e fazê-la ficar melhor, a nossa tolerância, enfim, as virtudes que nós precisamos alcançar. Olha que interessante isso, né? Um esclarecimento perfeito, a analogia perfeita que ele faz. Então, abracemos os nossos serrotes, martelos, abracemos e queiramos perto os nossos personagens trainer, né? Porque certamente nos ajudarão muito. Não é fácil, quem disse que é fácil, não vim aqui para dizer que é fácil, eu vim aqui para dizer o que a espiritualidade, o que Jesus nos traz. Mas é grandioso, né? O resultado disso. O convite de Jesus, ele nos traz um consolo muito grande, como a gente disse no início. E a gente raciocina em torno disso e pensa, eu quero te seguir, Jesus. Quando ele fala, vinde a mim, concluímos, eu quero isso. Eu quero esse alívio que você está prometendo, Jesus, para nós. Né? Mas é difícil ir. A gente consegue concluir que quer. A gente pensa que o caminho, racionalmente falando, né, a gente conclui que é o ideal. Mas quando a gente se propõe à caminhada, ela parece muito longa, muito árdua, e a gente acha bastante difícil. Mas Jesus disse que ela é suave, sim, e que nós nos aliviaremos se buscarmos o seu jugo. Qual é o jugo de Jesus, gente? São as lições dele. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, são as minhas lições, ele diz, as minhas leis, as diretrizes que eu estou estabelecendo. Então, nós precisamos agarrá-las, porque haverá descanso para a nossa alma, se a gente conseguir isso. Né? E aí ele começa dando a primeira diretriz, que é a brandura, a mansuetude. Certo? A mansuetude, dizem os espíritos, ela não é uma virtude que exige do outro uma apatia, uma omissão diante da vida, o indivíduo não se posicionar, não. O manso não é aquele que cala a boca para tudo. Evidente que ele tem uma postura, ele deve ter uma posição nas circunstâncias, nos fatos e nas condições que lhe são submetidas. Mas ele precisa ter a cortesia, a gentileza, a doçura, a cordialidade. Onde quer que vá e o que quer que faça e fale. Ao contrário disso, ao contrário dessas leis que Jesus colocou como diretrizes para a nossa postura de alívio, nós temos aí o
que ele condena, portanto, que é a dureza no trato, a palavra endurecida, né? A falta de cordialidade, a palavra áspera, o azedume. Então, é o oposto daquilo que a gente precisa alcançar. A mansuetude, ela não pode ser da boca para fora, né? Ela precisa estar relacionada ao nosso sentimento, ao nosso coração, diz Emmanuel. É claro que se nós sentimos aqui a coisa difícil, o fel, e já temos a capacidade de conter na fala, isso é o que nós conseguimos ainda, e já é uma virtude, né? Porque às vezes, porque somos imperfeitos, o fel está aqui no nosso coração, incomodando em relação ao outro, e a gente pensa, eu não posso exteriorizar isso. E se cala. Que bom que já se cala. Mas o ideal, é o que diz o Emmanuel, é que nossa fala doce fale também do mel que está no coração. Que ela exteriorize, como processo ideal, aquilo que nós sentimos. Que a nossa mansuetude não seja hipócrita, né? E hipocrisia, reiteramos, é diferente de conter o nosso leão que existe. E nós precisamos reconhecer as nossas más tendências. Até porque, meus irmãos, se conhece o verdadeiro espírita, não porque ele é perfeito já. Graças a Deus que é assim, senão não estaria aqui, né? Mas pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências, e pela transformação que ele já apresenta, né? A mansuetude, por outro lado, ela não pode ser algo só lá fora na sociedade, ou na casa espírita, ou no ambiente de trabalho, né? Ela precisa ser algo da intimidade de cada um, do nosso convívio familiar. Porque se eu não consigo fazer isso no meu convívio familiar, fica depois difícil eu ser efetivamente caridoso lá fora. Às vezes a gente consegue, através de uma exigência social, manter a cordialidade. Mas a doçura, efetivamente, a mansuetude, a gente não consegue construir. Então é indispensável que façamos o esforço de construir essa brandura no trato doméstico. A delicadeza na relação com o outro, com os filhos, marido, esposa, com quem convive conosco, os parentes mais próximos, porque são os nossos mais próximos, a quem Jesus se referiu, né? E o mais interessante, e mais difícil talvez, a mansuetude tem que ser exercitada na adversidade, no momento de turbulência. Porque ser manso quando está tudo bem é fácil, né, gente? A gente consegue até, está todo mundo aqui, olha, ouve uma música dessa, uma página, uma prece, fala de Jesus, sai todo mundo levinho, né? Aqui é fácil a gente conseguir manter a cordialidade e doçura. Mas o que Jesus espera de nós é que sejamos gentis, delicados, doces, na turbulência. E isso é um chamado muito interessante, principalmente agora em que a sociedade vive uma crise política, ética, moral, social, né? Crise tão grande. E que a população, a sociedade de um modo geral, está todo momento falando, a gente liga a televisão e as notícias vêm nos convidando a um desequilíbrio, muitas vezes. E se a gente fica muito ali antenado, difícil sair desse processo e adquirir esse estágio de brandura e mansuetude que a gente almeja, que Jesus quer para nós. Então, atenção para os momentos de adversidade. Às vezes a gente comenta assim, não, eu sou tranquilo, mas não mexo no meu calo. Então, não é manso. Porque a mansuetude vai ser reconhecida na hora que mexe no calo. É na hora difícil, né? E
questão do verbo, principalmente onde a gente mais escorrega, né? Também tem uma passagem de Emmanuel em que ele fala: há muita preocupação da ciência com o alcoolismo e com as consequências do alcoolismo, como doença que é, né? E com outras tantas doenças, como a sífilis, enfim. É nobre essa preocupação da ciência. Mas quantos se preocupam, por exemplo, com as consequências do falatório, né? Do verbo em desalinho? Porque também ele provoca doenças emocionais e físicas. Então é preciso, no trato e na busca pela mansuetude, pela bandura, exercitar principalmente aqui o nosso verbo, né? Primeiro, para que saibamos nos portar quando alguém vem perto de nós trazendo esse burburinho, né? O pessimismo exacerbado, o falatório em desalinho. Segundo, porque nós mesmos nos coçamos para falar certas coisas, e se nós não tivermos vigilância com isso, também nos desarticulamos emocionalmente. E daí, para uma doença física, é um pulo, né? Porque a gente acaba abrindo aí uma brecha para a interferência da espiritualidade, que é a espiritualidade adversária da causa do Cristo, né? Porque ainda temos adversário. Um dia eles estarão conosco, seguindo o Cristo, mas há ainda aqueles que estão um passo atrás nesse sentido e ainda são adversários da causa do bem. Precisamos reconhecer isso e nos cuidar, né? Na questão da verdade também, a nossa preocupação deve existir. Porque na hora de falar uma verdade, precisamos ter mansuetude. A verdade é bem-vinda quando tem o objetivo de fazer crescer o outro. Quando tem a intenção, quando é movida de intenção por aquele que diz, né, de efetivamente engrandecer o outro no seu aspecto que ainda precisa de reparo, modificar o outro para melhor. Mas quando nós arremessamos uma verdade de maneira dura, e todos nós fazemos isso em dado momento, né? E isso às vezes não tem volta, machuca extremamente o outro, e a gente entra num estado de desequilíbrio emocional, o outro muitas vezes mais, né? A gente costuma contar, a gente é de evangelização para as crianças, e é uma analogia muito interessante que serve para os adultos, que uma folha de papel pode ser amassada e a gente pode tentar colocá-la de novo no lugar. Por mais que passemos o ferro nela, ela jamais volta a ser como antes, a não ser no caso de reciclagem. E assim é com os nossos sentimentos. As coisas são ditas, as verdades, a pretexto de verdade, às vezes machucamos o outro, né? E as palavras não voltam, né? É lógico que tem o perdão, a misericórdia de Deus, ainda bem, né? Mas precisamos cautela no exercício dessa virtude, a cautela, né, ao dizer uma verdade. E aí a gente pensa assim, mas como que eu vou fazer tudo isso? A gente já sabe, Emmanuel nos diz, Jesus nos diz, né, que é preciso, mas é tão difícil. Mas também é Emmanuel que nos traz várias dicas de como alcançar essa brandura, evitando o desequilíbrio do nosso espírito ainda imperfeito, né, em razão das nossas vidas pregressas. E uma das dicas é não guardar mágoa. A mágoa é um sentimento que nos traz consequências enormes, dizem os espíritos, e Joana de Ângeles também. A mágoa é aquele sentimento
que nós trazemos em relação ao erro do outro, ou ao pretenso erro, porque às vezes nem é e a gente sente assim, e que a gente não consegue perdoar, a gente não consegue esquecer. E não raro, lançamos mão desse erro e jogamos na cara, arremessamos ao outro constantemente. É preciso, então, abrir mão da mágoa. Lutar contra esse sentimento. Esquecer o erro do outro, seja ele qual for, em nosso próprio benefício e em benefício de quem errou. É difícil, não é fácil. Quem disse que é fácil? Mas, segundo Jesus, nós sentiremos alívio, se conseguirmos, né? Nós teremos um refrigério na nossa alma se alcançarmos tudo isso. E mais uma dica que Emmanuel nos dá. Evitem rusgas, pequenas rusgas domésticas. Aquelas coisas, aquelas pequenas brigas, divergências, que a gente nem considera importantes, mas que a gente acaba falando, o outro fala, um filho fala, alguém fala. Ou no ambiente de trabalho, né? Pequenas rusgas. É preciso calar. Porque se são pequenas, elas podem ser deixadas de lado. Talvez nem sejam tão importantes que mereçam o nosso comentário. Calemos pequenas rusgas. E falando de questões domésticas, né? Podemos considerar também a importância de respeitar o outro. Respeitar o limite do outro. A gente já teve a oportunidade de comentar sobre isso, né? O passo, cada um tem o seu. E não é que o outro seja menor que nós mesmos. Nós temos a nossa pequenez, que precisa ser respeitada pelo outro. Então, se queremos respeito, precisamos também respeitar. E todo esse conjunto de coisinhas que parecem pequenas vão alimentando o nosso espírito de força para alcançarmos a brandura, a gentileza, a tranquilidade em casa, no trabalho, no ambiente social. Silenciar, por exemplo, questões nevrálgicas. São aquelas questões que, quando ditas, causam um tumulto, por exemplo, né? Numa mesa de domingo, num jantar em família, todo mundo reunido, e tem aquele assunto que, quando um tio fala, um parente, um filho, sempre causa polêmica. Se sabemos que vai causar polêmica, melhor não tocar nesse assunto, né? Falar, por exemplo, de times de futebol, quando tem aqui um flamenguista, um vascaíno, e são acirrados. Melhor não tocar no assunto, né? Melhor evitar certos assuntos. Guardar silêncio. Guardar silêncio não significa nos omitir. Ficarmos simplesmente omissos diante de questões que precisam ser postas. Não é isso. O silêncio, ele é oportuno. Deixaremos de dizer certas coisas naquele momento em que o outro está tumultuado, para evitar um desequilíbrio maior. Buscando trazer a conversa para sanar algum ponto obscuro em momento oportuno. É esse o silêncio de que se trata, né? Falar o que se deve e o que é necessário de maneira delicada, gentil, na hora certa. Difícil é saber a hora certa, né? Mas como dizia Ederlino Sarroriz, que levou o espiritismo para Aruama, nosso querido, é um método de ensaio e erro. Um dia a gente ensaia, outro dia a gente erra, ensaia de novo, ensaia e vai crescendo com isso, né? Não gritar. Como que a gente vai querer uma casa tranquila, uma família com a qual a gente sonha, se nós gritamos? E se isso é um exemplo
evidentemente para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para a companheira, para aquele que convive conosco, né? Gritar, por exemplo, no ambiente de trabalho, um chefe em relação ao seu subordinado, só porque tem uma hierarquia, né, superior, ou um subordinado em relação ao seu chefe, e por aí vai. A gritaria está no contexto que é justamente oposto às leis de Deus. Quem grita não alcança a brandura, não vai alcançar nunca. Se não abre mão desse desequilíbrio, dessa postura, né, que é incompatível com a lei de amor. Então é preciso não gritar. Ouvir também é preciso. Prestar atenção no que o outro diz. E isso é muito difícil também, né? Mas é necessário. Prestar atenção ainda que não concordemos. É sinal, inclusive, de respeito, né? Ouvir o outro é sinal de respeito, né? Aí eu digo assim, não, eu não consigo, eu consigo para ficar brando, eu tenho que sair de perto e deixar falando. E é o que a gente faz, às vezes, na hora que a coisa está tumultuada. É uma postura que, com certeza, não é a melhor, não é a ideal. O ideal é que a gente consiga estar ali e ouvir. Mas se a coisa for pegar fogo, talvez seja melhor sair e voltar num momento mais tranquilo. Cada um de nós precisa pensar no mal menor, já que somos imperfeitos, né? Madre Teresa tem uma fala muito interessante sobre a brandura, né? Que ela diz assim: melhor cometer erros com amabilidade do que fazer milagres com indelicadeza. Olha que coisa linda isso. Porque eu posso fazer coisas boas, mas sendo indelicado. Eu posso estar na casa espírita praticando o bem, no sentido de contribuir, entregar a cesta básica, varrer o chão, enfim, tantos trabalhos que a gente sabe que tem a casa espírita, mas eu posso estar sendo indelicada com o outro. Então é melhor não que eu esteja até tentando acertar, mas cometendo um erro, sendo delicado com o outro, sendo amável com o outro. Olha o tamanho da importância dessa virtude, né? Mas também Jesus nos convidou a uma outra lei, né? Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. A humildade de coração é aquele sentimento verdadeiro que independe da aparência, que independe do aspecto exterior do indivíduo. É intrínseco, é aqui dentro, é da nossa alma. Eu posso estar muito bem vestida, muito arrumada e ser extremamente humilde. Eu posso estar vestida de maneira simples, morar num local simples, vivenciar situações simples, mas ser extremamente orgulhosa. Isso se dá com todos nós, né? Independe da nossa aparência. É preciso considerar que a nossa humildade, ela é daqui de dentro. E que nós precisamos construí-la como lei divina estabelecida por Jesus, né? E é tão importante essa virtude que em outro momento no Evangelho, Jesus falou dela. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Kardec nos esclarece, pobre de espírito é o humilde, né, na tradução efetiva, real. Nós trabalhamos esse sentimento na medida em que consideramos que Deus, Ele é maior, Ele é importante, Ele é grandioso e que nós somos seus filhos,
e a ele devemos nos reportar. O humilde se reporta à lei de Deus com o reconhecimento da sua pequenez, né? O humilde, ele precisa colocar a bondade no olhar para o outro, no pensar sobre o outro. Porque às vezes a gente tenta olhar com bondade, mas o indivíduo sai e a gente começa a pensar. Às vezes até falar intimamente, sozinhos, né, sobre ele de maneira negativa. Estamos trabalhando exatamente o oposto da humildade, que é o orgulho, de imaginar que somos melhores que eles, né, que o outro, por exemplo. E é preciso, segundo os Espíritos, olhar para o outro em pé de igualdade. Emmanuel nos ensina isso. Para que não nos achemos superiores, porque quando nós queremos que o outro seja de tal forma, nós estamos agindo segundo o nosso orgulho. Não naqueles momentos em que tentamos dialogar, ter uma DR, né, por exemplo, e que a gente trata com o outro daquelas questões que precisam ser aparadas, né? Ou no nosso ambiente de trabalho, em reuniões produtivas, em que precisamos falar certas coisas com delicadeza, né? Mas falamos, evidentemente, do controle de certas questões no trato com o outro. É preciso evitar, por exemplo, a compulsão desse controle. Porque senão não há família que resista. Quando a gente começa a exigir que o outro seja o que ele não é, aí é difícil. E aí entra a tolerância, que foi tema de um outro estudo nosso, né? Entra a necessidade de tolerância. Até o limite, evidentemente, que cada um pode suportar. Até o limite em que não há violência em si. E cada um sabe do seu limite, da sua condição, né? E é preciso, como dica de Emmanuel, para a gente alcançar essa virtude da humildade, por exemplo, pensar no quanto as coisas que nos trazem o exercício do orgulho, o quanto elas são efêmeras. Por exemplo, o poder. Hoje eu estou no poder, amanhã não estarei mais. Hoje eu tenho um corpo perfeito, amanhã não terei mais. Hoje eu tenho um status pela propriedade que eu adquiri, pelos bens que eu adquiri, isso tudo fica aí, né? Tudo vai ficar aí, fortuna, trabalho, corpo, poder. E quando a gente começa a prestar atenção, vai notar que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o orgulho é a chaga da sociedade, uma das maiores, né, com o egoísmo, como a gente já teve também a oportunidade de falar aqui, que esse sentimento, todo que a gente acaba sentindo, ele está todo baseado nessas coisas que vão embora. Ah, bom, se isso tudo vai embora, não tem sentido. Às vezes a gente briga por coisas que vão acabar daí a pouco. Né? E a gente se acha o máximo. Precisamos ter muita preocupação com isso. Se queremos efetivamente seguir Jesus e ter dele o refrigério para a nossa alma. Né? E a outra dica, né, é prestar atenção até de Paulo. Em Paulo fala em não só considerar como igual, é uma profilaxia que Paulo nos traz em uma de suas cartas, mas ele nos diz, profilaxia quanto ao personalismo, de olhar o outro até como superior. Né? Também é uma alternativa. Não só olhar como igual, mas olhar até como superior. Porque assim fazendo, nós nos sentimos menores, menos importantes. Não é que não nos valorizaremos, claro,
Nós vamos valorizar o nosso crescimento, o quanto já estamos adiantados naquilo que a gente busca, né? A importância do que nós já construímos. Mas é um modo da gente conseguir combater o nosso leão, os nossos impulsos de vaidade. São dicas da espiritualidade que a gente precisa prestar atenção. E olha que interessante, gente. Em 1865, na Revista Espírita, Kardec já se preocupava com esse tema, que é tão atual, e principalmente no movimento espírita. Olha que interessante. Ele dizia que os adversários da causa do bem, se reportando àquele tema que eu já falei no início, eles se valem da suscetibilidade dos companheiros na casa espírita. O que são as suscetibilidades? São os melindres. Ah, fulano falou isso comigo, eu não vou mais ficar nessa tarefa. Não suporto trabalhar com fulano, não dá para mim. Vou buscar uma outra tarefa, porque ali com fulano eu me dou bem. Daí a pouco está se suscetibilizando com outro companheiro, porque ninguém é perfeito, e daí por diante, muitas vezes até sair da casa espírita. Então Kardec nos adverte. Cuidado com a suscetibilidade, cuidado com o melindre, para que, em detrimento do nosso interesse pessoal, do nosso personalismo, prevaleça o objetivo maior, que é o interesse geral, que é a causa do bem. Se numa tarefa da nossa casa alguém nos magoou, pensemos na importância daquela tarefa para o movimento. Né? Se é na campanha do quilo, esqueçamos o companheiro, esqueçamos o nosso orgulho, nossa vaidade, nos humilhemos, mas nos voltemos para aquele necessitado que precisa da nossa força de trabalho para ajudar. Né? E em 1862, isso foi antes, portanto, da anterior, né, das 1865, na Revista Espírita da época, Kardec analisa também essa questão do melindre, voltando sua atenção para a reunião mediúnica. Porque numa reunião mediúnica, e essa casa certamente tem, né, ela depende, por exemplo, de um processo de avaliação das psicografias, das psicofonias. Não é toda mensagem que passa sem uma avaliação, evidentemente que elas precisam ser avaliadas. E o codificador nos deu esse exemplo, né? Quando ele fez essa avaliação lá ao codificar a doutrina. Mas muitos companheiros se melindram. Olha, disse isso sobre a minha psicografia, sobre aquilo que eu falei através da, né, sobre a minha psicofonia. É preciso ter humildade. Em todas as atividades da casa espírita. Aqui está citada a reunião mediúnica, mas vamos levar isso para todos os segmentos de atividades da casa. Né? E quando eu trouxe esse tema, eu fiquei pensando, refletindo, naqueles missionários que vieram ao mundo, né? Tantos foram eles e que nos deram lições grandiosas de humildade. E eu fiquei a imaginar o que eles nos diriam, que pudesse nos ensinar a ser humildes. Então, lembramos de Chico Xavier, que foi um exemplo de humildade grandiosa. E aí, temos uma fala dele sobre isso. No caminho da humildade, aprenda a esquecer-se. Esqueça de você, para pensar no outro. Quando nós esquecemos de nós mesmos, nós estamos construindo esse processo de alijar o orgulho e de construir a humildade. Porque o orgulhoso pensa em si. E em Madre Teresa de Calcutá, outro exemplo de humildade que nós conhecemos, né, que todos conhecem certamente, vamos perceber uma outra fala que vai ao encontro do que Chico disse. Né? Quanto mais nós amamos
mais nos abandonamos. Olha que lindo. É o abandono de si que nos faz amar mais. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto amar mais certa pessoa. Eu queria tanto conseguir amar mais os meus irmãos, o meu chefe, o meu subordinado. E a gente ora, Senhor, me ajude a amar mais o marido, a esposa. Então esqueça de si um pouco, abandone a si, né? Para conseguir amar mais e ser mais humilde. Tarefas difíceis para as quais certamente não estamos totalmente preparados, né? E é por isso que nós rogamos a Jesus, Senhor, nos auxilia, nos dê a brandura, plante em nosso coração a doçura, a gentileza, a amabilidade, e tira de nós, Senhor, o orgulho, permitindo que saibamos nos apequenar e construir a humildade. Muito obrigada.